bem-vindos a mais um JA do Tá Na Hora. E, gente, pra gente começar aqui agora, vou me apresentar. O meu nome é Lorena e a gente tem um novo integrante do nosso JA que vai começar a apresentar com a gente também. Então, fala teu nome aí. Boa noite, meu nome é David e eu estou muito feliz por estar essa tarde com vocês. Então, antes de começar o nosso culto em adoração a Deus, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este dia e também muito obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado. E agradecemos por agora podermos realizar um culto para que possamos aprender mais e te louvar. E pedimos que o Senhor abençoe o pregador, em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, para a gente começar com tudo, então vamos louvar ao nosso Deus cantando a música Meu Farol. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. E que Deus continue sendo a luz que nos guia.
Agora vamos para a dinâmica. Cara da dinâmica, Júlio, vem aqui. Da família menos um, porque aqui estamos todos em contagem. Distanciamento social. A tu Aí falha. me colocaram aqui no cantinho da disciplina para passar a mensagem aqui para vocês. Então, queria conversar um pouco sobre com vocês aí que estão do nosso lado. Queria agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, né? Acompanhando aqui esse culto que nós estamos fazendo para o nosso Deus. E agora é o momento da nossa dinâmica. Eu queria saber aí de vocês, dos nossos apresentadores aí, Juninho e Lore, se vocês gostam de comer. Vocês gostam de comer? Você ama comer, Lore? E aí, você, Juninho? Você gosta de comer também? Muito. E qual é a sua comida preferida? A que tá pronta, é? Rapaz, Pela sua cara aí, eu acho que é que tá pronta. eu tô com fome aqui. Tá com fome. Então, mas você não tem nenhuma comida assim que você prefira? Lore, tem? Qual é a sua comida preferida, Lore? Eu amo muito lasanha. Você ama lasanha? Uhum. Bom, lasanha é muito bom. Eu também gosto muito de lasanha. Vocês cozinham em casa? Alguém aí? Juninho cozinha? Sim. Cozinha aí, Lore? Cozinha também? Eu acho que não, né? Eu gosto assim Tô de cozinhar entregando uma as pessoas besteira. aqui. Então, Lore, você deve ser mestre no miojo, então. Você gosta de miojo? Não, eu faço macarrão normal Faz mesmo. macarrão normal mesmo. Juninho, você come miojo? Muito. Muito? E quanto tempo demora assim, mais ou menos, para fazer um miojo? Por volta de 5 minutos no máximo. 5 minutos, né? Você já fez arroz? Já. E demora quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos. Por volta dos Por aí. 20 minutos, por aí. Depende do arroz também, né? É. E feijão, vocês já cozinharam feijão? Já. Arroz e feijão, todo brasileiro come, né? Arroz e feijão. E aí? Sim. Quanto tempo demora mais ou menos para cozinhar o feijão? De 30 a 40 minutos, por De aí. 30 a 40 minutos, né? E a gente percebe assim que é diferente, né? O tempo de cozimento de cada alimento é diferente. E a gente vê também que o valor nutricional e nutritivo, assim, até saciar a fome é diferente do miojo pro feijão. Eu mesmo, quando eu como miojo, como miojo aqui, faz 2 minutos, eu já tô com fome de novo. É verdade. Comi aqui, passou um tempinho e já tô com fome. Agora, quando eu como arroz, já demora mais um pouco. Aí, quando como feijão, aí aqui fica mais forte ainda. Quando mistura feijão com arroz, aí aqui dá mais tempo. Eu fico mais tempo sem fome. Então, voltando assim, pegando isso aqui para a nossa vida espiritual, né? Qual é a função do alimento? A função do alimento é nutrir o nosso corpo, né? Deixar a gente firme, deixar que a gente tenha vigor, que a gente tenha força para desempenhar as nossas atividades. E na nossa vida espiritual, qual seria um dos alimentos da nossa vida espiritual? Eu vejo que um dos alimentos da nossa vida espiritual é a oração. Vocês concordam comigo? Então, a oração é um dos alimentos da nossa vida espiritual. Assim como o alimento físico nos dá força, nos dá vigor, também a oração é um dos nossos alimentos espirituais. Por meio dela nós temos força, nós temos vigor. E se você compara, por exemplo, tem dias que a gente está orando e é aquela oração miojo, né? Aquela oração de 3 minutos. Você orou, acordou, está atrasado, eita caramba, vou perder o ônibus. É aquela oração de 3 minutos e acha que está tudo certo e vai embora. Vai embora trabalhar, vai embora estudar, vai embora fazer aquilo que deve. Tem vezes que a oração já dura mais um pouco, né? Você quer orar por algo mais importante, aí já é uma oração de uns 20, 30 minutos, né? Tipo, tempo de cozimento, uma oração arroz, né, Lorena? E também já tem aquela oração que você quer, não, meu Deus, eu preciso disso daqui, eu preciso resolver esse problema. É aquela oração que você precisa suplicar e é uma oração feijão, né? Que aí é uns 40 a 1 hora, depende do feijão, né? Tem uns feijões aí que são mais duros. Então, até no nosso relacionamento com Deus, né? A gente tem o tempo de oração diferente, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar é de orar. A gente sempre deve orar. Porque se a gente não ora, a gente não alimenta a nossa vida espiritual. E aquilo que não é alimentado acaba morrendo.
Então, nós devemos sempre orar. E nessa de sempre orar, eu convido você aí que está do outro lado, a participar do nosso final de semana de oração. Sim, na próxima semana, a partir da sexta-feira, nós estaremos transmitindo o nosso final de semana de oração jovem, que vai ter a presença de um pregador muito especial, o nosso amigo Carlos Bruno. Ele vai estar realizando o final de semana de oração jovem. Então você aí que está do outro lado, se prepare que durante a semana nós vamos estar postando mais coisas referente a esse assunto nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Então você acompanhe que teremos muitas surpresas na nossa semana de oração jovem. Tá certo? Então é com vocês agora. Então, beleza. Foi ótima a dinâmica de Júlio. Gostei muito, achei muito criativa, viu? Eu gostei. Então, gente, agora é o nosso momento de abrirmos os nossos corações, deixar que Deus fale conosco. Então, senta no sofá ou na cama, onde você estiver, e vamos prestar atenção agora no sermão que a Rebeca vai pregar agora. Pode vir. Boa tarde, minha igreja querida. Não é? Boa tarde, minha igreja querida. Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Sentado no sofá, deitadinho na cama? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos confortáveis, mas independente de onde você estiver, como você estiver, nesse momento abra a sua mente, abra o seu coração, para que Deus fale com você nesse momento, nessa tarde. Permita que o Espírito Santo de Deus converse com você. Tire aí da sua mente e do seu coração tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que alguém já lhe falou, que você leu, e abra a mente e o coração agora apenas para o que Deus vai falar para você nesse momento. Mas para que isso seja possível, você precisa permitir que o Espírito Santo fale com você. E Ele vai falar agora conosco, eu acredito nisso. Feche os seus olhos e vamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ouvir a voz dEle através da palavra dEle e do que nós iremos falar aqui nesse momento. Vamos fechar os olhos. Santo Deus e Pai, nesse momento estamos aqui para ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale aos nossos corações. Não queremos ouvir aquilo que a gente quer, aquilo que nos agrada, aquilo que a gente acha que é certo. Não é isso. A gente quer ouvir a Tua voz, a gente quer entender a Tua vontade, a gente quer entender o Teu propósito para as nossas vidas, porque eu tenho plena certeza e convicção que o Senhor tem o melhor para cada um de nós que está aqui nesse momento. Então, por favor, Senhor, que o Seu Santo Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Olha só. Eu recebi uma tarefa, eu confesso que não é fácil para mim falar sobre esse assunto, tá? Principalmente para jovens, porque assim, para mim, eu sou jovem, né? Só que é um assunto assim que hoje está sendo bem deturpado, está sendo um assunto bem complicado de se falar. E os jovens hoje assim têm argumentos para tudo que você pensar, né? Então, eu não quero falar de mim, eu não quero falar do que eu penso, do que eu acho. Eu quero falar do que a Bíblia diz sobre esse assunto. E o assunto é sexo. Nós já temos dentro de nós, da nossa mente, no nosso conceito, do que a gente vive aí ou do que a gente viveu, da sociedade, das crenças que a gente carrega, que sexo é um tabu, né? Não é algo que você fala de forma confortável.
Não é algo que você fala de forma confortável, não é algo que você fala porque cada um também tem o seu jeito de pensar em relação a esse assunto. Tem pessoas que têm um posicionamento diferenciado, e hoje a gente está passando por um momento na sociedade que realmente o sexo está cada vez mais deturpado, cada vez mais longe do que Deus preparou para nós. Mas hoje eu quero que você, como eu falei na oração que nós fizemos, que você abra o seu coração para isso. Você, principalmente que é jovem, que está aqui assistindo essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você com essa mensagem. Abra o seu coração. Combinado? Então, vamos lá. O sexo é incrível. Esse é o tema do sermão. Não posso nem chamar de sermão, né? Porque sermão a gente já pensa assim, uma chamada, né? Levar uma bronca, né? Quando você pensa assim, a mãe vai lhe dar um sermão, já pensa que é uma bronca, que é uma briga, não é? É uma mensagem assim para acalmar o seu coração, para você se sentir mais confortável diante de Deus e da vontade dele para a sua vida, certo? E aí, eu não sei se você já parou para pensar, porque assim, o sexo, mesmo para quem não provou ainda, sabe que o sexo é algo prazeroso. Pelo menos quem não provou se ouve falar. E o sexo é algo prazeroso. Mas a gente sabe também que o sexo, ele foi feito por Deus. Foi feito por Deus, foi algo prazeroso. E Deus separou esse algo bom e prazeroso para depois do casamento. Será que Deus estraga prazer? Por que Deus não deixou o negócio assim, né, liberado? O que é que tem, né? Por que será? Será que você já se perguntou sobre isso? Tem muita gente que se questiona em relação a isso, tá? E muitas pessoas que vivem o sexo antes do casamento porque acham que isso é bobagem, que não tem nada. Mas eu vou mostrar aqui, através da palavra de Deus, que o sexo é incrível, sim. O sexo é prazeroso, sim. Mas o sexo tem um momento certo para ser feito. E Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena. Ele quer que você viva o melhor que você pode viver. Por isso que Ele separou o sexo para depois do casamento. E quando você olha lá para o Jardim do Éden, você consegue perceber que quando Eva ela foi tentada pela serpente, o que foi que a serpente fez? A serpente seduziu Eva, falou, né, que não era bem assim, que não foi bem assim, né, que Deus disse. Não é assim. Vocês conhecem a história. E o que foi que Eva fez? Eva se baseou na avaliação dela mesma em relação ao que a serpente disse. E ela achou que poderia encontrar algo bom, algo prazeroso, em algo que Deus disse que era proibido. E bem assim é no sexo, antes do casamento. Deus, Ele diz, através da sua palavra, que o sexo ele deve ser feito após o casamento. Mas hoje as pessoas querem dizer que é algo normal, que é algo bom, que é algo prazeroso, contrário ao que Deus disse que era proibido. Você consegue entender como isso é perigoso para você? Você colocar na sua mente, no seu coração e na sua vida um ato que Deus disse claramente que é proibido, e você colocar como algo normal, rotineiro. Deus disse que o sexo após o casamento era proibido. Mas aí, não é bem assim. Veja que perigo os jovens hoje estão passando. Porque quando você liga a televisão, quando você abre aí as redes sociais, quando você vê as pessoas conversando, os jovens aí da sua idade, o que é que eles falam? Bobagem. O que é que tem? Tem que experimentar, né? Para saber como é que é. Talvez com pessoas do mesmo sexo também, porque eu não sei ainda o que é que eu quero. Mas não foi isso. Não é isso e nunca será isso que Deus preparou para você. Deus quer que você tenha uma vida sexual plena. E Ele separou o momento certo para que isso acontecesse. E eu vou falar hoje, não é só para os solteiros não, tá? Vou falar também para os casados, porque esse tabu do sexo, ele também é levado para a vida de casal, para a vida conjugal. É levado também. Mas Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Sabe o que é que Deus quer de cada um de nós?
Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida sexual plena. Por isso que Ele pediu para mim e para você que você só fizesse isso após o casamento, porque tem coisas por trás que merecem todo esse repertório, vamos dizer assim. Um dos fatos que você pode analisar, por exemplo, é sobre a questão da segurança. Pense, por exemplo, quando tem carnaval, quando tem essas festas, o que é que o governo faz? Distribui o quê? Camisinha, né? Se proteja, tenha segurança. Não é assim que ele faz? Tem 2 fatores aí envolvidos. Primeiro, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Para evitar essas doenças, para quem tem aí o sexo livre. E o segundo é para evitar o quê? A gravidez. Então, são formas de você se manter seguro, certo? Mas aí vamos pensar no sexo após o casamento, o sexo que Deus preparou para você. Você consegue colocar também esses 2 fatores sem precisar o sexo antes do casamento. A segurança em relação às doenças sexualmente transmissíveis, porque você vai ter um único parceiro e também só vai ter uma única parceira. Então, não é 100%, né, porque tem algumas doenças que podem ocorrer mesmo tendo um parceiro só, mas é 99%, vamos dizer assim, seguro. E em relação à gravidez, Rebeca, pode acontecer de vir, né, um bruguelinho ali, né, sem eu querer? Pode, como aconteceu comigo, por exemplo, o Arthurzinho veio na ratada. Para a honra e glória de Deus, ele veio, mesmo sendo assim. Mas eu e meu esposo, né, estávamos ali num relacionamento sólido, um relacionamento abençoado. Então, veio um filho, veio sem um planejamento, sim, mas não gerou angústia, como, por exemplo, uma gravidez na adolescência sem um casamento gera. Não gera uma certa insegurança, porque eu acho que é normal, mas não gera culpa, porque você está ali num relacionamento com uma pessoa do seu lado, uma pessoa que foi separada por Deus para aquilo. Entende? E mesmo o mundo querendo deturpar e querendo normalizar essa situação, Deus já sabia de tudo isso. É assim que Deus faz. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha uma vida sexualmente boa e plena no momento certo. E se você hoje é casado, agora eu vou falar para os casados, tá? Agora eu vou falar para os casados, segure aí, porque vem coisa aí para os casados. Outra coisa que a Bíblia fala também, e aí o tema desses JAs, né, que estão tendo essas programações, é baseado nas lições jovens, né? Vocês devem ter percebido isso. E não sei se você viu aí durante essa semana ou estudou, que existem também 3 formas de como você pode aproveitar aí o sexo. Né? Você como casado, né? Tudo nos conformes. Existem aí 3 formas, mas você que não é casado, já vá aprendendo, viu? Porque o negócio não é brincadeira, não. O primeiro ponto aí é como você pode melhorar melhor aí as suas relações sexuais como casal, né? Conjugal. A gente vive numa sociedade muito estressante, muito corrida, muito cansativo, né? Fala para mim se não é. Fala para mim se você não chega em casa do trabalho, ou o esposo chega em casa do trabalho, ou você já na luta ali com o menino, se não dá uma canseira, se não dá um estresse. Diga se não dá. E aí os desejos vão abaixando, vão esfriando, né? Vocês que são aí, que ainda não têm relações sexuais, vai se preparando, porque vai abrindo o olho para organizar aí a sua vida. Para não permitir que o estresse, o segundo ponto é a preocupação, tome conta da vida conjugal. Porque eu lembro quando namora, né? Quando namora é um fogo. Eu já namorei, sou casada, eu posso falar, não vou fazer de conta que não é. Vocês que não são sabem que o negócio é complicado. Mas depois que casa, continua um tempo, mas depois o negócio vai dando uma esfriada, vai ficando complicado, as preocupações, os boletos vão chegando, e aí o negócio vai ficando mais difícil. E se você não abrir o seu olho, não prestar atenção nesses sinais, seu casamento
o seu parceiro, a sua parceira, pode estar aí passando por um momento complicado. Ou até a própria intimidade dos dois como casal, né? Porque o sexo no casamento, ele traz cumplicidade, ele traz intimidade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei se eu vou falar assim dados exatos, viu? Porque eu não sou estudiosa nesse assunto. Mas é liberado, após o sexo, um hormônio no corpo dos dois, né, da mulher e do homem, que dura aí durante 3 dias, aquela sensação de paixão, de amor, sabe? De que está mais apaixonado. Vocês que são casados sabem do que eu estou falando. E aí fica aquele amor, aquele carinho, aquele beijinho, aquele abraço. Então, não permita que o estresse, que a preocupação tome conta e invada a sua vida conjugal de uma forma que isso acabe. Que a intimidade do casal vá diminuindo. Principalmente para casais que já têm muitos anos de casado, né? Eu já tenho 13 anos de casado. E a gente tem que se policiar o tempo todo. Tem que se policiar o tempo inteiro. Porque aquela pessoa só, todos os dias, né? Não tem essa diversidade. Então, você tem que dar uma organizada aí no seu casamento, dar uma inovada, fazer uma coisa diferente, para que o estresse, a preocupação do dia a dia não tome conta da vida do casal. Tá certo? E como aproveitar o sexo também, e agora eu vou falar para os solteiros, quando você guarda esse ato para após o casamento, ou quando você não guarda, quando você decide ou cai na tentação de fazê-lo antes, eu tenho certeza que dentro do seu coração, assim como qualquer outro pecado, quando a gente comete, vai gerar culpa dentro de você. E o sexo é algo tão pleno, tão prazeroso, tão bom que foi criado por Deus, que eu tenho certeza que não foi algo que Deus fez para que você se sentisse culpado. Então, não permita que isso tome conta de você por algo prazeroso. Nós, seres humanos, não somos treinados, a verdade é essa. Nós não somos treinados para fazer as coisas com disciplina e com a visão de algo que vai acontecer depois, sabe? A gente tem aquela coisa do prazer imediato. Isso é normal. Isso é normal. Eu não sei se acontece com você, mas quantas vezes eu já troquei de estudar uma coisa que eu sei que eu precisava estudar. Por exemplo, na época que eu fazia TCC, gente, eu trabalho... Quantas vezes eu deixei de escrever o meu TCC para poder assistir uma série? Por que não, né? Por que não? Por que a gente faz isso? Se eu sei que eu tenho que entregar, né, aquela parte ali, tem um prazo para entregar, porque nós queremos o prazer imediato. A gente não consegue visualizar, a gente não consegue perceber que o depois, o resultado que vai ter depois, é muito melhor do que algo que você quer fazer prazeroso imediatamente, sabe? O cérebro da gente não consegue perceber isso. Então, o que é que acontece? A gente troca os prazeres futuros, que a gente sabe que demanda mais tempo, que vai ser mais complicado de fazer, mas que o resultado vai ser excelente depois, por prazeres imediatos. Então, quando eu falo para você que é namorado, que é solteiro ainda, entenda que o que Deus tem preparado para você, o prazer não vai ser agora, mas eu tenho certeza que a bênção vai ser muito maior, vai ser muito grande. Eu anotei uma frase aqui, e eu faço questão de ler ela na íntegra para você. Diz assim: o maior prazer é alcançado quando estamos em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Você entendeu isso? E o maior prazer, ele é alcançado quando estamos em perfeita conformidade com a vontade de Deus. E por que ainda a gente fica na lutando às vezes, contra fazer a própria vontade de Deus? Por quê? Se a gente sabe que o maior prazer, eu não estou aqui, não é só relacionado ao sexo em si. É prazer na vida, nas coisas, no usufruir o melhor que Deus tem para você. O maior prazer ele é alcançado quando estamos em perfeita conformidade com a vontade de Deus. E agora eu quero abrir a Bíblia junto com você, no verso que está lá no livro de Filipenses, capítulo 2.
Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha só o que é que Deus fala para nós. Doze e 13 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí, às vezes, eu já trabalhei muitos anos com jovens, né, dentro da igreja, e já passei por muitas situações assim constrangedoras de ter que conversar com jovens que estavam em pecado, em várias situações, não só em relação a sexo. Rebeca, eu não consigo, é difícil. Mas a Bíblia fala, irmão, a Bíblia não mente. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você está com um relacionamento com Deus a ponto de perceber e de permitir que a vontade de Deus seja efetuada na sua vida, tanto quanto o querer, quanto o realizar? Não é só o realizar. Eu quero uma coisa e faço outra. Não, é o querer também. Se você se coloca diante de Deus, coloca as suas fraquezas, as suas necessidades diante de Deus e diz: Senhor, efetua em mim o querer e o realizar também. Então, que esse verso fique no seu coração e que possamos obedecer a Deus na presença e também na ausência, desenvolvendo salvação com temor e tremor. Isso é muito importante na vida do cristão. Temer a Deus, para que possamos fazer de fato a vontade dele. E quando a gente fala sobre sexo, eu até estava conversando antes de entrar aqui sobre isso, quando a gente tem que ampliar a nossa visão, e agora eu vou para casais com filhos. Tá? Veja que a gente está dando uma volta, um passeio, veja como o assunto ele é amplo, e dá até para fazer uma mensagem, uma palestra só de cada tema aqui. Agora, como é que está sendo o seu relacionamento, agora vocês pais de adolescente, pais de jovens, como é que está sendo o seu relacionamento com o seu filho em relação ao sexo? Como é que você vem conversando com o seu filho em relação a isso? Será que o seu filho sabe exatamente o que é que Deus quer por conta do que você falou, do que você mostrou na Bíblia para ele, ou do que ele ouviu falar, talvez em um culto jovem, por exemplo, como esse, talvez porque alguém comentou alguma coisa, ou com as coisas que ele aprende na internet, nas séries de hoje, porque a gente vê muita coisa nas séries de jovens, de adolescentes. Eu digo porque eu tenho uma irmã que é adolescente, que é jovem agora já, 18 anos ela fez, e ela me mostra umas séries que ela gosta de assistir. Rebeca, é massa, essa série é massa quando eu vou assistir. Tenha misericórdia, Senhor, de algumas coisas que eu vejo. É massa, mas a mensagem por trás é muito complicada. Será que o seu filho aprende sexo através disso? Ou é você que explica a ele? Ou é você que mostra na Bíblia para ele? Ou é você que fala abertamente para ele sobre o assunto? Não, Rebeca, eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu acho que foi uns 15 anos. Eu perguntei à minha mãe, né? Mãinha, se ela assistir isso, ela vai me dar uma bronca. Mãinha, como é mesmo? Eu não lembro se eu perguntei como era que vinham os bebês, como era assim. Só que eu fiz uma pergunta, a pergunta que eu fiz, eu lembro até hoje. Eu não fiz na intenção que ela me explicasse o que era o sexo, porque eu já sabia. Não de fato, né? Graças a Deus. Mas de ouvir falar. Só que ela cortou totalmente o assunto, sabe? E eu já tinha 15 anos, gente. 15 anos já é para conversar um negócio, né? Agora não é porque eu acho na minha época, né? Espero em Deus que a sua época não... que você, a partir de agora, com seus filhos, não faça isso. E aí ela, menina, pare de falar disso. Oi, não sei, e mudou de assunto e fez uma coisa. E aí eu percebi. Minha pergunta foi tão inocente, nem era exatamente sobre aquilo. E aí eu olhei assim, eu disse, oh, meu Deus, coitada, eu já sei de tudo. Na minha cabeça inocente, né? Achava que sabia de tudo. Mas ela nem aproveitou a oportunidade, né? Para poder, vou explicar, vou sentar com ela para dizer como é. Mas também aquela coisa, né? A gente também não consegue dar o que a gente também não recebeu. É muito mais difícil, tem que treinar muito para fazer isso.
Mas hoje você tem a oportunidade aqui de me ouvir falar e dizer, fale abertamente sobre isso com seus filhos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o mundo, ele não tem vergonha de falar da forma errada e deturpada como vem sendo falado. Então, é obrigação sua como pai, como educador, abrir a Bíblia, conversar com seus filhos abertamente, né, na idade correta, claro, abertamente sobre o assunto e dizer o passo a passo, ipsilito, como é que vai ser, como é que não vai ser. Porque a gente não pode levar o sexo como algo errado, se for feito no momento certo. Não pode levar o sexo como algo ruim. E eu conheço, e por um momento, quando logo no início do meu casamento, passei por momentos, e não tenho vergonha de falar isso, passei por momentos durante o ato sexual que eu não sabia como fazer, o que fazer, se era aquilo mesmo, se não era. E aí eu perguntava, né, para Nicolas, coitado, Nicolas é assim mesmo? Porque Nicolas já tinha, né, gente, infelizmente já tinha a prática antes, não era cristão. E aí a gente vai sendo o quê? Levado ou pelo nosso cônjuge, ou pelo que vem sendo falado, entende? Não é para ser assim. Não é para ser assim. E aí, às vezes, você vai descobrindo sozinha, ou vai pesquisando em outros lugares. Eu comecei a seguir uma pessoa, é porque eu não consigo me lembrar o nome dela agora. Ela é adventista, do 7º dia, e ela fala abertamente sobre sexo no Instagram, para casais e tudo. E ela vem colocando mesmo esse assunto, né, para tirar certos tabus que existem em relação ao sexo, para a mulher, para o homem também. E até eu estava assistindo um vídeo com o Nicolas, um dia desse, e ele disse, é assim, é? Não sabia. Não porque ele não sabia, mas eu não sabia em relação à mulher, entende? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, é isso que falta ainda. É isso que falta. Porque entender que o sexo foi dado por Deus, sim. Porque Deus podia ter feito assim. É para reproduzir, então vamos fazer assim. Vamos juntar um dedinho no outro, assim. O marido, chega aqui, Nicolas, junta o meu dedinho aqui. Vamos ter um menino. Podia ser assim? Podia, claro, Deus pode tudo. Mas o que foi que Deus fez? Deus, ele fez que através do sexo, através daquele ato prazeroso, porque é para ser prazeroso, não está sendo minha irmã, meu irmão, procure alguém, porque tem que ser. Viu? No momento certo tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso e tem que ser feito no momento certo. Certo? Tem que ser feito no momento certo. Eu ia falar outra coisa também. E Deus fez para que fosse o quê? Prazeroso. Deus queria que você fosse... E para ser feliz. Deus quer que você seja feliz no seu casamento. E o sexo é uma das formas de ser feliz no casamento, sim. Eu ouvi uns relatos, um dia desse, de casais que dormem em quartos separados. São casados, normal, têm um relacionamento bom, mas que dormem em quartos separados. São o quê, minha gente? Não faz sexo há mais de anos. São o quê? Diga para mim. Minha plateia, diga para mim. São o quê? Irmãos, amigos, né? Estão doentes. Mas já é muito tempo, é aquilo que eu falei, né? Então, pois é. Aí, ó, são doentes, porque não tem como. Não tem como. Não foi eu que disse, não. Foi o irmão aqui. Então, gente, é sério. A gente está rindo, mas é sério. E outra coisa que eu vi relatos, é até pessoas testemunhando depois também, e quando você começa a dormir em quartos separados, às vezes porque um ronca, às vezes não é por ruindade, nem porque não quer mais. Às vezes porque um ronca, às vezes por causa de menino. Eu estava até conversando com o Nicolas esses dias, que às vezes Arthur vem para a nossa cama e Nicolas sai para poder dormir mais à vontade e tal. Eu disse, Nicolas, não dá certo não, porque eu vi uns relatos aqui, uns estudos feitos, que casais que dormem em quartos separados se separam. Então, pelo amor de Deus, venha dormir aqui, bota esse menino para lá. Então, a gente tem que ter cuidado, porque um casamento ele não é destruído de uma hora para outra. Não acaba assim, agora eu não quero mais. Acontece, mas vem alguma coisa, está acontecendo, e o sexo é algo que pode evitar essas coisas, se for feito da maneira correta, se for, né, de forma organizada. Então, hoje de noite aí os casados já sabem, né, vamos organizar aí um negocinho, uma surpresinha, certo? Os solteiros, aqui tu faz que já chega a sua hora. Então...
Então, vamos lá. Outra coisa que também é bem interessante, é meio que polêmico, né? Porque quando a gente começa... É engraçado, né? Vocês perceberam que eu comecei a falar toda aqui nervosinha sobre o assunto, agora já estou me soltando, né? O negócio é assim, tá vendo? É porque o negócio é bom mesmo. O sexo gera muita polêmica, como eu falei, e gera polêmica também dentro da igreja. Eu não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo, não pode fazer sexo dia de sábado. Já ouviram falar isso? Né? É um negócio estranho, né? Como é que Deus cria uma coisa? Você está casado com seu marido que você ama e não posso fazer sexo no sábado, minha gente. E aí tem aquele verso de Isaías 58, 13, que fala: no sábado não buscar os seus próprios interesses. Não tem isso? Mas não é interesse seu só. É interesse do próximo também. A não ser que você esteja sendo egoísta ao ponto de achar que o prazer é só seu. Aí já está errado daí. Então, quando você... Assim, eu sei que talvez quem esteja aí não concorde muito com o que eu estou falando aqui nesse exato momento, mas não fui eu que disse, não. Estava na lição, viu, da escola sabatina, não sou eu, não. Porque aí pode pensar, não, a Rebeca está dando a opinião dela. Eu acho massa essa opinião. Mas não fui eu que disse, entendeu? Porque o sexo é troca. Você não pode achar que o sexo é pecado no sábado. Gente, como é que é pecado no sábado? Se você está casado, está fazendo com sua esposa, foi feito por Deus, se une mais o casal. Olha só quanta coisa boa. Não pode ser pecado, né? Não pode. Não é assim que Deus funciona, não. Certo? E para finalizar, estou no tempo? Perfeito. Coisa boa. Porque eu falo tanto que eu acho que eu penso que eu saio do lugar. Posso ficar mais? Então, vamos abrir a Bíblia, lá em Mateus 11, 28. Que era para eu ter lido antes, mas não tem problema, a gente lê agora. E na parte que eu falei sobre a questão de aproveitar, né? De aproveitar o sexo, como é que faz para aproveitar melhor o sexo e tudo mais. O que é que Deus tem para nós? Lá em Mateus 11, 28, qual que é a mensagem de Deus para nós? Diz assim: quando eu falei sobre a questão do estresse, da preocupação, né, que às vezes a gente não consegue aproveitar bem o sexo por conta dessas coisas, olha o que é que Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena. Ele quer que você tenha uma vida sem peso, sem culpa, sem preocupação, sem estresse. É isso que Deus quer para mim e para você. Eu sei que no mundo de hoje, isso é quase... Você pode pensar assim, Rebeca, você está de brincadeira, né? Mas não é isso que Deus quer da gente. Deus está dizendo aqui, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que seu casamento tem que ser tão pesado? Por que você, namorado e namorada, sabe o que Deus quer de bom para você? Por que tem que ter culpa no meio desse relacionamento? Por que tem que ter culpa? Por que tem que estar errado? Por que tem coisa errada no meio? Não é assim que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva plenamente, porque Ele sabe tudo do início ao fim. Ele não troque a bênção que Deus tem para você por prazeres imediatos. Não troque, porque aquilo ali vai passar e você vai ficar no chão, você vai ficar cansado, você vai ficar culpado. E não estou falando só de sexo, não, estou falando de pecado de forma geral também. Porque o pecado, ele destrói. O inimigo, ele quer destruir a sua vida. Ele não quer que você viva a plenitude que Deus tem para você. Então, se você está cansado, sobrecarregado no seu casamento, no seu namoro, a culpa vem tomando conta, entregue isso nas mãos do Senhor. E para a gente finalizar, agora eu vou finalizar, viu, meninos? E para a gente finalizar, vamos ler lá Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Eu gosto muito desse verso. E eu quis finalizar com ele, para que a gente possa entender como é que Deus trabalha, o que é que Deus faz. Filipenses 4, tem uns que sabem até de cor, mas eu quero ler na íntegra aqui. Finalmente, irmãos, olha só o que é que Deus diz. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que Deus quer para você. O que é respeitável,
o que é verdadeiro, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer que esteja dentro do seu coração. E analise o que é que você está vendo, o que é que você está... As pessoas que você está seguindo no Instagram. Analise. É puro? É respeitável? É de boa fama? Isso aqui que eu estou assistindo... essa série é massa. Mas, poxa, será que... O que acontece aí nessa série é de boa fama? As pessoas que eu ando são respeitáveis? Têm boa fama? O que é que está na minha mente? Como é que eu estou alimentando isso? É isso que Deus quer. Que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso não é só porque Deus quer que você seja um santinho perfeito, não. Isso aqui é para você ser uma pessoa, um homem, uma mulher, com uma vida digna. Porque é isso aqui que Deus pede da gente, é para você ter uma vida boa por você. Porque Deus não precisa que você tenha, que você seja puro. Deus precisa que você seja puro, respeitável. Não, é por você. É pela vida boa que Deus quer que você tenha, a vida plena. Como casal, como filho, como mãe, como esposa, como namorado, como namorada. É isso que Deus quer para você. Amém. Não? Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Santo Deus, Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigada porque nesse momento, nessa mensagem, nessa tarde, nós podemos ouvir a Tua voz. Nós podemos sentir a Tua presença e saber a verdade que o Senhor quer para cada um de nós. Que o Senhor possa tirar do nosso coração mais uma vez aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que meus amiguinhos acham, aquilo que eu vejo por aí. Não é isso, não é assim que funciona. Que a Tua palavra seja solidificada cada vez mais na mente dos nossos jovens, na mente do Teu povo, para que as pessoas, quando cruzarem o nosso caminho, quando passarem por nós, quando conviverem conosco, perceba que existe algo diferente em cada um de nós. Nós não podemos nos assemelhar com esse mundo, Senhor. Nós somos diferentes. Mas, por favor, Pai, que tudo que é santo, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, que seja isso, que habite a nossa mente e o nosso coração. Que a gente não pense que é bobagem, que nada, não é assim não, né? Não precisa de tanto, precisa sim. A gente precisa cada vez mais crescer, a gente precisa cada vez mais buscar a Tua presença. A gente precisa cada vez mais estar mais perto de Ti, porque o Senhor está voltando e o tempo está muito curto. E o inimigo está irado, querendo destruir cada um de nós. Mas não permita, ó Pai, não permita. Nos fortalece, ó Pai, em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, Rebeca, pela pregação sobre um tema tão importante. E chegamos ao fim, né, do nosso JA. E agora, para encerrar, vamos ficar com a música So I Will, de Hillsong. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath. The planets form. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you made.
chased down my heart to more than my favorite pride. On the hill you created, light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak,